Olá pessoal, bora mais um vídeo. Pessoal, esse vídeo vou passar para vocês a associação de geradores. Lá no meu canal já tem vídeo sobre gerador elétrico, tá? E essa aulinha aqui a gente vai falar de associação de geradores em série e associação de geradores também em paralelo, tá? Pessoal, aí na sua casa, se você abrir o controle remoto da sua televisão, você vai perceber, isso vai depender do controle, tem pelo menos duas pilhas. Você sabe que uma pilha é um gerador. Então, se eu tenho ali no controle da TV duas pilhas, ali eu tenho uma associação de geradores. Se você pega um rádio e esse rádio ele está funcionando com pilhas e não ligando ele na tomada, então ali dentro do rádio eu tenho várias pilhas, vai depender do rádio. E aí o que acontece? Se eu tenho duas ou mais pilhas, significa que eu tenho ali uma associação de geradores. Dependendo do carro, certo? Carro não, caminhão, por exemplo, tem caminhão que tem duas baterias. Então ali eu tenho uma associação de geradores, tá? Então essa associação de geradores, ela pode acontecer em série e eu posso associá-los também em paralelo. Qual é a regrinha da série? Qual é a regrinha do paralelo? Então é nessa aula que eu vou mostrar para vocês. Então toda vez que eu tenho para o mesmo circuito duas ou mais pilhas, duas ou mais baterias, ali eu tenho uma associação de geradores. E essa associação, ela pode estar em série ou em paralelo. E falando um pouquinho a regrinha da série, pessoal, a regrinha da série é quando eu tenho uma pilha, uma bateria conectada na frente da outra, ou seja, o polo positivo de uma é conectado ao negativo da outra. Então aqui no desenho, eu posso falar para vocês que aqui eu tenho uma pilha, aqui eu tenho outra pilha, e aqui eu tenho uma outra pilha, onde o polo negativo de uma, o polo positivo de uma está conectado ao negativo da outra. Então esse positivo conecta ao negativo da outra. Então eu posso falar para você que aqui eu tenho uma associação em série. E essa associação em série, ela tem as suas regras. Então quando eu falo aqui uma pilha, eu já passei para vocês na aula anterior que todo gerador, na prática, tem uma resistência interna. E todo gerador tem a sua fé, que é a força eletromotriz, é toda a tensão que ela tem para oferecer. Mas devido à resistência interna, ela não consegue oferecer tudo que ela tem. Ela só oferece entre os seus terminais U. E é esse U que o resistor, que aquela lâmpada que você conectou ao circuito vai receber. Mas tudo isso eu já expliquei no vídeo anterior. Agora, raciocina comigo. Se aqui eu tenho três pilhas, três baterias, como que eu acho a FEM equivalente? Quando eu tenho uma associação em série, é bem simples. A FEM equivalente, ela é dada pela soma de todas as FEMs. Então eu vou pegar E1 mais E2 mais E3 mais a quantidade que eu tenho ali em série. Aí eu acho pela soma das FEMs, eu acho a FEM equivalente. E essa FEM equivalente a gente vai jogar lá na formulinha, que depois eu vou resolver um exercício para vocês. E como eu tenho aqui também a resistência interna de cada uma, eu também vou achar a resistência interna equivalente. E como eu tenho uma associação em série, se você voltar lá na associação de resistores em série, eu verifico que toda vez que eu tenho resistores em série, o requinho equivalente é só você somar. Então eu tenho o REC, que é o R'inho equivalente, que é a resistência interna equivalente, é dada pela
todos os errinhos que eu tenho lá na associação. Então, a fém equivalente, somamos todas as féns. O errinho equivalente, somamos todos os errinhos. Bem simplesinho. E esse errinho equivalente, ele também vai, pessoal, lá na formulinha, certo? Agora, raciocina comigo. Se eu tenho o positivo de uma com o negativo da outra, eu tenho uma associação em série. Cuidado com o enunciado do exercício. Agora, quando que eu tenho uma associação em paralelo? Aí, numa associação em paralelo, pessoal, eu tenho essa ligação aqui, ó. Eu tenho cada pilha no seu fio. Eu tenho aqui, ó, como se fosse uma pilha aqui. Eu tenho a outra pilha aqui. E eu tenho a outra pilha aqui. Então, essas pilhas, elas estão ligadas em paralelo. Ou seja, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e o positivo. Elas não estão ligadas, o negativo de uma não está ligado com o positivo da outra. Então, para essa associação, eu falo que eu tenho uma associação em paralelo. E qual é a fém equivalente? A fém equivalente não é dada pela soma, igual na associação em série. A fém equivalente, pessoal, é a própria fém de cada pilha, de cada bateria. Então, se eu tenho aqui que cada bateria tem uma fém de 10 volts, então significa que a fém equivalente vale 10. Ah, mas e se as pilhas tivessem fêns diferentes? É que na associação em paralelo a gente não trabalha com elementos, com gerador que tenha fém diferente. Toda vez que você vê uma associação em paralelo, todas as féns terão o mesmo valor. Então, para essa situação aqui, a fém equivalente tem o valor de 10 volts. E a resistência equivalente? O errinho equivalente. Então, esse errinho equivalente, você vai lá na associação de resistores em paralelo. E aí, a associação de resistores em paralelo fala que quando os resistores são todos iguais, significa que você vai pegar o valor do errinho aqui e dividir pelo número de resistores que tem, que é a formulinha lá do paralelo. Então, se eu tenho aqui 3 geradores, eu tenho 3 resistências internas. Então, o N aqui vale 3. E o R'inho é o valor do R'inho que eu tenho lá na associação. Então, se eu falo para você que aqui, cada R'inho tem valor 1 ohm, então, se eu dou sequência aqui, o R'inho equivalente vai ficar 1 sobre 3. Ou seja, 1/3. Você usa a equação da associação de resistores em paralelo. Então, só para recapitular, quando eu tenho uma associação em série, a fém equivalente é dada pela soma. E o errinho equivalente também é dado pela soma. Quando eu tenho uma associação em paralelo, já é diferente. A fém equivalente é a própria fém do gerador, e o errinho equivalente, você usa a equação lá, que eu passei até no vídeo anterior, da associação de resistores, beleza? Agora, voltando aqui, indo para o exercício, pessoal, ele fala assim, um resistor de 5 ohms, ou seja, a resistência do resistor é de 5 ohms, é ligado a uma associação em série de 2 baterias. Uma delas tem 10 volts, ou seja, é a fém da primeira bateria. E a outra, 5 volts, é a fém da segunda bateria. Nessa associação, uma das baterias tem o polo positivo conectado ao polo negativo da outra. Então, quando ele fala o polo positivo conectado ao negativo da outra, significa que eu tenho uma associação para esse circuito em série. E se eu tenho uma série, a fém equivalente
é dada pela soma de E1 mais E2. Então, a FEM equivalente, você faz 10 mais 5. Então, eu tenho aqui 10 mais 5. A FEM equivalente, para essa associação, é de 15 volts. Aí, o que esse exercício pede? Com base nessa informação, a intensidade da corrente elétrica no resistor em ampere vale quanto? Então, ele pede para você a intensidade da corrente. Aí, pessoal, lá na associação de resistores, tá? Lá na aula de gerador elétrico, tem essa formulinha, onde ele fala, pelo vermelho mesmo, que I é igual a FEM dividido pela somatória de todos os resistores. Então, I é igual. Essa FEM, ela é equivalente. Que no caso aqui, pessoal, é de quanto? 15 volts. Aí, a resistência do resistor vale 5. Onde que eu quero chegar, pessoal? Ele não citou nesse exercício o R'inho, que é a resistência interna de cada gerador. Então, isso mostra para mim que o gerador é ideal. Para o efeito desse exercício, o gerador é ideal. E se o gerador é ideal, significa que não tem resistência interna. Então, a única resistência do circuito vai ser a resistência do próprio resistor que foi conectado junto às baterias, as baterias. Então, aí, eu vou dividir isso por 5, que fazendo 15 por 5 é de 3 amperes. Se ele tivesse dado a resistência interna de cada resistor, eu teria que jogar aqui na somatória, porque é uma série e eu somo. Que nem aqui ele não deu a resistência interna, significa que ele é ideal. E dessa maneira, se o próprio exercício falar que o gerador é ideal, significa que o R'inho dele aqui não existe. É o que não acontece na prática. Mas para efeito de alguns exercícios, ele vai falar para você que o gerador é ideal. Aí você despreza o R'inho. Aí essa somatória dos resistores só vai ficar o próprio resistor que foi conectado em série com essas duas baterias. Então, nesse circuito, circula uma corrente elétrica de 3 amperes. Beleza, pessoal? Obrigado, abraço, valeu mesmo.